Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal GES Pública. Eu sou Micaele Melo e aqui no GES Pública eu pretendo descomplicar alguns conceitos de gestão pública para vocês, ou pelo menos tentar. No nosso bate-papo de hoje a gente vai falar sobre uma dúvida muito recorrente que eu recebo com muita frequência, tanto aqui nos comentários quanto lá no Instagram, que é sobre pós-graduação. E aí, terminou a faculdade e tá com aquela dúvida de qual pós fazer para se especializar? Relaxa, eu já passei por isso e eu trouxe aqui minha colinha para compartilhar com vocês algumas coisas que me ajudaram e eu acredito que podem ajudar vocês. Óbvio, sempre na companhia de um bom café. Então senta aí, fica calmo e vamos conversar um pouquinho, vamos analisar os cenários. Agora vamos deixar de conversa fiada e vamos lá começar essa conversa. Eu trouxe aqui 6 dicas, coisa rápida e direta, para te ajudar a definir de uma vez por todas ou tentar te ajudar a definir qual caminho seguir. Esse vídeo faz parte de uma série de alguns vídeos que eu vou lançar sobre pós-graduação. Então vou falar mais na frente sobre os tipos de pós-graduação, dar dicas também de pós específicas, mas esse aqui é para todo mundo que está com essa dúvida e quer algum caminho, alguma direção. Eu, particularmente, tive a oportunidade de realizar algumas pós. Algumas estão aí pelo caminho para ser concluída e até então não concluí por falta de tempo. Mas eu pude fazer diversas pós que eram do meu interesse, que de fato eu gostei, que vieram a agregar aí na minha formação e na minha experiência. Então, são essas dicas aqui que eu separei para vocês que a gente vai conversar hoje. A dica número 1 para você é para você lembrar do período da faculdade e analisar quais foram as disciplinas que você mais gostou. Sei que durante a faculdade a gente tem aquelas disciplinas que são o nosso amor, tem aquelas que a gente não gostou tanto, tem aquelas que a gente não quer ver nunca mais. Eu tive isso e acredito que você também teve. E aí fica a dúvida, né? Beleza, eu gostei de tais disciplinas, então o que é que eu faço com isso? Muitas dessas disciplinas, elas são disciplinas que são áreas específicas da nossa formação. Então, no caso da gestão pública, você vai ter disciplinas de licitação, de projetos. Eu cito muito esses dois porque são disciplinas bem específicas, né? Mas a gente tem também algumas faculdades, disciplina de marketing, disciplina de contabilidade. Então, tudo isso são disciplinas que muitas vezes vão chamando a nossa atenção ao longo da nossa formação. E essas disciplinas, elas podem nos orientar a decidir o que fazer, que pós-graduação seguir e qual especialização aí está realizando. No meu caso, eu fui o tipo de aluna que gostava de tudo um pouco. Eu dizia desde a faculdade que, como eu queria ser auditora, então o auditor precisa entender de tudo um pouquinho ali, e eu dizia, eu gosto de tudo porque tudo tem a ver com a auditoria. Mas aí teve disciplinas que de fato foram mais marcantes para mim. Licitação não foi uma delas. Eu gostava de licitação, sempre gostei de direito administrativo, mas não era o meu amor, tá? Mas, por exemplo, quando eu tive a oportunidade de cursar gestão de projetos e gestão da qualidade, que envolvia ferramentas da qualidade, e marketing, de fato, foi uma mudança assim na minha vida. Tanto que hoje eu atuo com essa parte de gestão de projetos, meio que indiretamente ali, coordenando alguns projetos com relação ao marketing, então com relação à comunicação, e foi isso que foi me orientando a decidir o que queria. Beleza, você lembrou do período da faculdade e viu aí as disciplinas que você mais gostava, mas será que de fato vai ter que cursar essa disciplina aí, é uma pós nessa área? Será que existe pós nessa área? Então a dica número 2 para você é justamente essa. Você vai fazer a lição de casa de pesquisar se aquela disciplina ela tem uma pós-graduação na área. Mas não só isso, tá? Você precisa ver também se tem mercado de trabalho para ela, especialmente se você está procurando se encaixar dentro do mercado de trabalho e ainda não está trabalhando na área. E como é isso? Se a gente for pensar uma pessoa que cursou o direito administrativo aí durante a faculdade, existe pós-graduação na área e você pode estar fazendo.
Mas será que existe mercado para o direito administrativo? Eu diria que não. Você pode ali estar cursando uma pós em direito administrativo, mas você não é advogado para advogar nessa área, né? Então vai ser uma pós que ela vai ficar um pouco generalista, é como uma pós em gestão pública, que eu pretendo trazer um vídeo sobre isso também. Mas aí você pode ver, por exemplo, dentro do direito administrativo, se você gostou de algum ponto X ali. Então, normalmente eu vou citar licitação novamente, licitação em contrato, porque é uma área que existe dentro do mercado, existem vagas para essa área. E existem várias outras aí que você pode estar cursando. Aí tem também outras áreas que não necessariamente é do direito administrativo, mas envolve um pouco de legislação, que é, por exemplo, o terceiro setor. Então, você gostou mais dessa parte quando viu? Então, pode ser algo assim. Então, você precisa pesquisar, né? Lembrar qual é a disciplina que você gostava durante a faculdade. Depois, você precisa pesquisar se existe pós na área e pesquisar se existe mercado. A não ser que você já trabalhe em alguma área e só quer crescer mais, né, se desenvolver, e aí você quer de fato se especializar, aí você pode cursar uma que não necessariamente existe vagas específicas para aquilo, tá bom? Aí vem a dúvida. A dica número 3 é para você procurar as grades curriculares. Então, você viu ali a disciplina que você mais gostava, existia uma pós-graduação na área e tinha um mercado na área também. Tinha mercado de trabalho para essa área. E aí, o que é que você faz agora? Vai procurar as instituições e para decidir qual que vai fazer. A minha dica é você pegar a grade curricular. E eu diria até para você ir um pouquinho mais além. A dica número 3 é para olhar tanto a grade curricular quanto a estrutura do curso. Então, verificar, se você for fazer EAD, você verificar a estrutura do AVA, ver o que é que outras pessoas estão falando, mas cuidado com uma coisa, tá? No EAD, a gente tem muita gente falando muito mal, e as pessoas que gostaram ali daquela pós-graduação, daquela instituição, tendem a não comentar muito. Então, tem um pouquinho de cuidado e de filtro quando você for pesquisar. Então, pesquisa a grade, olha quais as disciplinas tem, compara as instituições, as disciplinas, olha qual que tem o material mais atualizado, isso é muito importante. Então, você verifica isso e verifica o método daquela pós-graduação. Aí já te ajuda a definir um pouquinho para onde vai. Depois desse filtro, muito provavelmente você vai ficando com uma ou duas disciplinas ali, aliás, uma ou duas instituições ali, e aí você já vai tendo a direção de já excluiu bastante, 2 a 3 fica aí, e você já tem uma direção do que fazer. E aí vem as outras dicas, que é para te ajudar de fato a chegar no ponto final e dizer, é essa pós que eu vou fazer. A dica número 4 é você colocar na ponta do lápis. Você pesquisou as grades curriculares, viu aquela que você mais gostava, então agora é a hora de pesquisar preço. Você saber quais os valores. Existe pós-graduações gratuitas. Esse é um outro vídeo que eu estou prometendo para essa série. Eu vou trazer sobre isso. Eu fiz pós-graduação gratuita, então eu vou falar para vocês como fazer isso. Mas toda pós ela tem um preço. Pode não ser valor monetário, pode não ser dinheiro, mas vai ser de tempo, às vezes de deslocamento, enfim, você precisa botar na ponta do lápis para ver aquela que você consegue fazer nesse momento. E aí vem a dica número 5. A dica número 5 para você é você conversar com outras pessoas. Pessoas que fizeram especialização naquela área também, ou pessoas que estudaram naquela instituição. Às vezes você não vai conseguir encontrar uma pessoa que estudou o mesmo curso, mas estudou na instituição. Pergunta a experiência dela, pergunta o que ela achou. Ela vai, com certeza, vai te dar um feedback ali mais sincero, mais exato do que seria aquela pós-graduação. Então, o LinkedIn é muito bom para isso, você colocar o nome da instituição e tentar encontrar as pessoas ali e chamar para uma conversa, perguntar, eu estou querendo fazer essa pós, eu queria saber o que é que você acha. E as pessoas muita gente é muito receptiva em ajudar. E agora, a dica final, e eu diria que uma das melhores dicas daqui é, gente, todo mundo tem sonhos. Então, você sabe mais ou menos o que você gostaria de fazer.
Ou pelo menos, se não sabe nesse momento, você sabe o que você gostaria quando você começou a faculdade. Se você não tem, tudo bem, a gente vai chegando lá e vai pensando o que fazer. Então começa a analisar esses planos e esses sonhos. Se você tem um objetivo X para um cargo X, ou tem agora, ou tinha, esses caminhos aí para você chegar, provavelmente vai ter ali uma dicasinha de alguma pós-graduação, especialização que você precisa fazer. Então, se seu caminho é esse, se é isso que você busca, quer fazer uma determinada coisa, provavelmente tem alguma área ali que você pode se especializar. Então, foca nisso, procura essa parte. E o principal é, beleza, você tem sonhos, vocês têm planos, mesmo que você não tenha sonhos e planos aí exatos do que quer, mas você fez uma faculdade ali e está agora buscando entrar no mercado de trabalho ou já está no mercado e quer procurar promoção ou algo assim, você precisa entender que a pós-graduação não é uma coisa de outro mundo. É muito comum a gente começar pós-graduações e não terminar. É muito comum a gente trocar. É muito comum a gente estar fazendo uma pós-X e depois ir para outra. Então, é uma coisa muito mais tranquila que a faculdade, eu diria. E apesar que na faculdade dá para fazer o mesmo também. Então, não se pressione tanto, não se fique tão aperreado com isso, em ter que decidir agora e definir de uma vez por todas, porque isso vai mudando ao longo do caminho. Eu, por exemplo, comecei um MBA em gestão pública numa instituição privada, depois passei para uma especialização gratuita em gestão pública e tranquei aquele lá para fazer numa instituição pública. Então aí, já a primeira mudança, logo assim que terminei a faculdade. Daí, troquei a matrícula para fazer um MBA em Finanças e Políticas Fiscais. E ao longo disso me matriculei em uma pós em Administração de Pessoas e outra em Contabilidade. Essas duas não terminei. Depois disso, a vida foi indo e eu fui vendo que eu queria me especializar na área de comunicação. Então, iniciei também outra pós nessa área. Então, é só para vocês verem um exemplo de que a vida vai indo, você vai se encontrando, não precisa desespero. Nesse momento, pesquise muito, leia muito, veja as inspirações que vocês têm. Por exemplo, eu me inspiro em X pessoa. Qual foi o caminho que aquela pessoa fez? Qual foi a pós-graduação? Isso pode te ajudar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ele ficou um pouquinho longo do que é o normal por aqui, mas eu pretendo trazer sempre algumas conversas sobre isso. Se você tem dúvida ainda sobre pós-graduação, comenta aqui embaixo. Compartilha com os amigos que também estão com a mesma dúvida e se inscreve, né? Porque tem muita gente, eu descobri que quase 90% das pessoas que assistem o vídeo aqui não se inscrevem. Então se inscreve aí, deixa seu like e vamos continuando essa conversa e em breve, muito em breve, eu volto para a gente conversar sobre MBA, especialização, mestrado, doutorado e pós específicas para as áreas de gestão pública, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus, tchau, tchau!